Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para mim é um prazer estar com os irmãos. Esta oportunidade que Deus está me concedendo de estar aqui com todos vocês. Nós estamos em transição, como já foi bem falado. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e ao pastor da igreja, o pastor Daniel, todos os irmãos que estavam aí ansiosos, irmão, para ouvir essa ministração que a gente vai trazer ao coração dos irmãos. Agradecer também ao pastor Daniel, que é o meu cunhado, está aqui também, e junto nós estamos para se juntar, irmãos, e fazer a obra de Deus. Está a minha família, a diaconisa Leane, o Roger, e eu quero aproveitar aqui o momento, irmãos, para nós ministrar a palavra. Abra aí a tua Bíblia, você que tem a Bíblia Sagrada. Eu quero trazer aqui um sermão expositivo, e eu quero fazer uso, irmão, de dois textos bíblicos. O primeiro texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 64, é o primeiro texto que a gente vai estar fazendo uso. Isaías 64 e o versículo 1, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Isaías 64, o versículo 1. Ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, ou como quando o fogo inflama os gravetos, ou como quando faz ferver as águas, para fazerem notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperamos, desceste e os montes tremeram e a tua presença. Vamos ler agora o segundo texto, que está aqui em Isaías 44, irmãos. Abra aí a tua Bíblia. Isaías 44, versículo 2 e o versículo 3. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, o amado a quem escolhi. Versículo de número 3, o 4 e o 5. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes de água. E dirá: eu sou do Senhor. E outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Levante a mão, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento. Deixa aí o Espírito Santo falar ao teu coração. Queridos, eu quero pedir a todos, permaneça com a Bíblia aberta, porque mensagem sem Bíblia não é mensagem. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto, dois textos bíblicos, que traz uma narrativa sobre avivamento. Então, eu quero começar aqui falando com os irmãos
aqui do texto de Isaías, capítulo 64, e o versículo de número 1, aonde o profeta Isaías, ele faz uma oração dizendo: ou se fendesse os céus e descesse, se os montes tremesse na tua presença. O profeta Isaías está falando, se Deus ele fendesse os céus e ele descesse, como seria, irmãos, essa manifestação? E eu quero falar aqui sobre a manifestação da presença de Deus. Diga comigo, 1, 2, 3, a manifestação da presença de Deus. Irmãos, a palavra fender aqui significa fazer uma brecha. A palavra fender seria abrir, rachar, despedaçar. Também a palavra fender seria fazer uma abertura ou uma cavidade causada por uma fissura em uma rocha. A palavra fenda também significa uma abertura numa superfície ou um objeto fendido ou rachado. E nós temos aqui em Isaías 64, versículo de número 1 e versículo de número 2. Isaías ele continua aqui a orar e ele passa, irmãos, a fazer a sua petição a Deus, e parece estar exaltado nos céus, e Isaías pede que ele desça para ajudá-lo em sua necessidade. E quando Deus, irmãos, aparece como guerreiro, os montes e as nações, eles tremem. Então, essa pequeno estudo está na Bíblia de estudo Orman. E nós temos aqui em Isaías capítulo 64, versículo 1, uma oração que o profeta de Deus está fazendo, para que Deus viesse fender os céus e viesse descer. Então nós temos aqui resposta de oração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, vai dizer que a igreja primitiva estava em oração, e ela orou e tremeu-se o lugar enquanto eles estavam orando. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, nós temos aqui resposta de oração. Agora eu quero que você atente comigo para o pedido que o profeta Isaías está fazendo. O profeta Isaías está dizendo: se Deus abrisse os céus e se Deus descesse. Imagina, irmão, como seria se Deus abrisse o céu e ele descesse. Você já imaginou o que aconteceria? A manifestação da grandeza de Deus. Então essa manifestação, ela seria como fogo que inflama os gravetos. Essa manifestação seria semelhante como a água, como a fervura, ela ferve a água. E o nome do Senhor seria notório para todos os seus adversários, e as nações tremeriam na presença de Deus. As nações, elas não resistiriam à manifestação da glória de Deus. Então você vai perceber aqui como acontece a manifestação da presença de Deus. O texto aqui, irmãos, revela 3 coisas sobre a manifestação poderosa de Deus. Primeiro, a manifestação, ela é resposta de oração. O profeta Isaías estava orando para Deus fender os céus e descer. Agora, primeiro, a manifestação da presença sempre será resposta de oração. Quando a igreja ora, os céus, eles se movem. Quando a igreja ora, o inferno treme. Maravilhas acontecem na terra. E nesta oração de Isaías, Isaías não está pedindo, irmãos, prosperidade, não está pedindo saúde, sucesso.
e nem reconhecimento. Ele anseia por uma manifestação poderosa de Deus. Ele está pedindo uma manifestação de Deus. Você vai perceber também que quando Deus ele se manifesta, o que é aparente se torna abalável. Os alicerces se abalam. Ninguém resiste à presença manifesta de Deus. E ninguém pode duvidar do seu poder e nem da sua existência. Levante a tua mão. Agora perceba, se ele fendesse os céus e descesse, o segundo fato da manifestação de Deus. A manifestação de Deus é uma expressão do seu poder irresistível. Os pecadores, mais duro e insolente, se derretem como cera na presença de Deus. Você vai perceber também, se Deus se manifestasse, e todo homem se dobra diante dele. Essa verdade aqui, irmãos, ela é vista nos tempos de avivamento. Quando Deus se manifesta sobre a igreja, o mais duro pecador se rende diante dele. O mais duro pecador se derrete na sua presença. Você pode dar um glória a Deus por isso? E onde Deus ele desce, os escravos do pecado são libertos. Os idólatras são arrancados da escuridão. É impossível negar o seu poder ou resistir à sua graça. Deus ele pode fazer mais em um dia de avivamento do que conseguimos fazer em anos de trabalho. Você pegou? Você quer que eu repita? Deus pode fazer mais no dia de avivamento do que muitos anos de trabalho. Agora perceba-me, por gentileza, olhe para mim. Nós precisamos da manifestação da presença do Todo-Poderoso. Queridos, você vai perceber que quando Deus se manifesta, os céus são rasgados e Deus descendo para manifestar o seu poder ao mundo. Agora o terceiro ponto da manifestação da glória de Deus. A manifestação, irmãos, é uma fonte de glória ao próprio Deus. É uma fonte de glória ao próprio Deus e de ânimo para a igreja. Porque quando Deus se manifesta, Ele mostra para a igreja o seu poder. E Ele anima a igreja, Ele fortalece a igreja. Ele coloca a igreja de pé. Ele sustém a igreja. Você vai perceber que os que blasfemam insurgem-se contra a sua graça e desmerece o seu poder e ficam perplexos diante da manifestação do Onipotente. Foi assim no dia de Pentecoste. As nações reunidas em Jerusalém ficaram atônitas e foram impactadas com o poder da palavra de Deus e receberam o Espírito Santo. Levante as tuas mãos. Quando Deus se manifesta, Deus enche a sua igreja. Perceba que no dia de Pentecoste, o poder do Espírito se manifestou. O Evangelho alcançou todas as nações do mundo. Deus fez o mesmo na Inglaterra, nos Estados Unidos. Quando Deus fende os céus e desce, o mundo é impactado. A igreja é reavivada. Os corações mais endurecidos se derretem, reconhecendo que o Senhor é Deus. 1, 2, 3. Reconhecendo que o Senhor é Deus. 1, 2, 3. Reconhecendo é Deus. Agora, queridos, falando de avivamento, aqui em Isaías 44, versículo de número 3 ao versículo de número 5, Deus está prometendo à sua igreja
o reavivamento. E todos nós precisamos estar ansiosos por um avivamento. Todos nós precisamos estar ansiosos por esta manifestação de Deus, para que Deus abra os céus e desça. Porque o que enche a igreja não é agito, o que enche a igreja é a presença de Deus. E o maior avivamento na igreja não é abundância de bênção, mas é abundância da presença de Deus em nosso meio. Irmãos, para que eu chegue aonde eu quero chegar, primeiro eu preciso fazer aqui algumas introduções. A palavra avivamento, ela está desgastada no meio evangélico brasileiro. Em muitos redutos, avivamento tornou-se sinônimo de esquisitice, e aos que confundem avivamento com toda sorte de secretismo religioso. Há outros que associam avivamento com as últimas novidades do mercado da fé, porém um desvio de muitos da empatia ou da imposição. Nós não devemos abafar o anseio pelo um genuíno, poderoso avivamento espiritual. Irmãos, por que nós devemos esperar ainda um avivamento? Olhe para o irmão, olhe para o olho azul dele e pergunte por que nós precisamos esperar por um avivamento. Porque primeiro foi Deus que prometeu. Em Isaías 44, versículo 3, Deus está prometendo à sua igreja um avivamento. E a promessa de Deus diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, ou seja, família, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Primeiro, a igreja precisa ansiar por um avivamento, porque avivamento foi Deus que prometeu. Segundo, a igreja precisa ansiar por um avivamento, porque nós precisamos desta água, nós precisamos deste avivamento de Deus em nós. A igreja, irmãos, hoje ela está como uma vinha murcha, falta vigor, falta entusiasmo, e está como uma figueira com folha, mas desprovida de fruto. Hoje a igreja ela tem folhas, mas falta frutos. Hoje nós se embelezamos, a figueira tem folha, mas está faltando fruto. Levante a tua mão, diga: está faltando fruto. A igreja ela está desprovida de fruto. Em muitos lugares falta a sã doutrina, falta o fervor. Em muitas igrejas estão ortodoxas, não existe poder. Noutras há muito trovão, mas não há chuva do Espírito. Levante a tua mão, não confunda o trovão com a chuva do Espírito. Em muitos lugares está tendo trovoada, está tendo gritaria, mas a chuva do Espírito não está descendo sobre essa terra desértica. Vai ouvindo. Essas igrejas estão desidratadas, irmãos, entrando por um caminho tenebroso de apostasias. Outras igrejas que são governadas por promaquitismo, renderam ao secretismo religioso, abraçaram as últimas novidades do mercado da fé e sucumbiram na idolatria. Mas o Espírito Santo, aqui deste texto de Isaías, a água simboliza o Espírito Santo de Deus. E o que isso, irmão, nos ensina? Primeiro, aonde não há água, não há vida. Porque para ter vida precisa ter água. Não há vida sem água. Diga para o irmão: não há vida sem água. Não há crente sem o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo precisa estar em nós. Podemos ter a melhor terra, a melhor semente, os melhores
é em suma a melhor teologia, mas sem água essa semente fica mirrada no ventre da terra. Podemos ter templos modernos, tecnológicos, sofisticados, pregadores educados, músicos excelentes, mas sem o poder do Espírito não há vida na igreja. Sem o poder do Espírito não há vida na igreja. Sem o poder do Espírito não há vida na igreja. Pregador, prepare uma boa palavra, prepare o melhor terno, mas não esqueça de beber da água da fonte do Espírito. Ele mandou e acaba a suida madarastai. Ele mandou vasei calabada lamai odorasei da marfasu. Charles Spurgeon disse: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma se quer ser salva sem a obra do Espírito. Terceiro, precisamos ansiar por um avivamento, porque quando a igreja tem sede de Deus, Ele derrama sobre ela a torrente do seu Espírito. Capítulo 44 de Isaías, versículo 3. Deus está dizendo: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E olha o resultado, versículo 4: brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Diga comigo, quando a igreja tem sede de Deus, Ele derrama sobre ela a torrente do Espírito. Que Deus não vai derramar da sua água sobre alguém que não quer beber desta fonte. Deus não vai derramar do seu Espírito sobre alguém que não quer ser cheio do Espírito de Deus. Deus está à procura de alguém que tenha sede dEle, para que Ele possa derramar sobre esta pessoa a torrente do seu Espírito. Deus derrama água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Não podemos ser cheios de Deus até que estejamos vazios de nós mesmos, irmãos. Não tem como eu ser cheio do Espírito enquanto eu estiver cheio de mim mesmo, cheio do meu eu faço, eu posso, eu consigo. Eu disse para o meu Deus, este ano que vai entrar, pensa num pastor que está com temor de estar no altar, é eu. Senhor, não deixa eu estar brincando na tribuna, não deixa eu estar brincando aonde o Senhor me colocar, que eu leve o negócio a sério, e eu entregue o que o Senhor colocar na minha boca, e que o Senhor venha derramar uma unção duplicada sobre a minha vida. Alguém que está necessitando de uma unção nova, irmãos. Não seremos saciados com a chuva bendita do céu, a não ser que estejamos com sede de Deus. Por essa causa que o avivamento, irmãos, sempre foram concedido por meio de oração. Porque a oração é o meio do povo se encher de Deus, irmão. Quem não ora não tem vida avivada. Quem não ora não tem vida abundante. Quem não ora não tem uma vida alicerçada em Deus. Eu lidi o período em Porto Velho e algumas pessoas comentaram comigo: isso ora demais, só poderia parar de orar. E eu comentei com a pessoa, eu disse: eu não estou orando para me mostrar que eu oro mais, eu oro porque eu necessito desta oração. E eu não estou obrigando ninguém a orar. Se o senhor não quiser orar, Deus abençoe o senhor, mas eu vou continuar orando, porque eu desejo, eu tenho a necessidade de ter a minha vida arregada pela oração.
Levante a tua mão. Não pare de orar. Não pare de orar. Porque o avivamento virá por meio da oração. Isaías não está cantando para Deus abrir o céu. Isaías está orando para Deus abrir o céu. O céu não abriu quando Isaías cantou. O céu abriu quando a igreja orou. A igreja de Atos dos Apóstolos tremeu. Não foi quando eles cantaram. A igreja tremeu quando eles oraram. Aramandaramasui calabaia lamandarasei. Erei me anduia sei calabaia daramaia anduia sei. Diga, ore. Hoje as pessoas elas buscam prosperidade e saúde, querem milagre, querem bênção, mas a vida gira em torno delas mesmas, irmão. Elas são o centro de tudo, é a vontade do homem que predomina, e até na igreja. A pessoa vem para a igreja: Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor realize isso. E aonde está a vontade de Deus? Será que você entrou por esta porta e se posicionou diante dele dizendo: não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade, porque não é a minha vontade que predomina, mas é a vontade dele que tem que predominar. Aramai ondoia sei calabai. Em tempo de avivamento, a igreja anseia por Deus mais do que pelas bênçãos. Hoje o povo anseia mais pela bênção do que por Deus. Por isso que não há a manifestação da presença de Deus em nós. Mas Deus, Ele quer trazer um despertamento espiritual também para a igreja, baseado em Isaías 44, versículo 3 ao 5. O despertamento espiritual da igreja é uma promessa que Deus fez, irmãos. E Ele sempre cumpre a sua palavra. Ele pode manifestar ainda hoje a sua presença. Ele pode derramar do Espírito, como Ele derramou no dia de Pentecoste, de forma poderosa. Olhe para mim agora. O maior obstáculo ao despertamento é o pecado. O maior obstáculo para o despertamento espiritual da igreja é o pecado. E nós precisamos nos santificar. Deus exigiu que Josué falasse isso ao povo: santificai, porque amanhã eu vou andar no meio de vós e vou manifestar a minha presença. Josué capítulo 3, versículo 5. 2 Crônicas 7, versículo 14. Precisamos evitar a frieza, a falta de fruto, a conformação, irmãos, com o mundo, a conformação com a impureza, e entre outros pecados. O reavivamento vem quando nós choramos pelo pecado, quando nós sentimos tristeza segundo Deus e contemplamos a santidade dele. Porque ninguém tem a presença praticando o pecado. Porque o pecado pesa sobre o ser humano. E aonde há pecado não haverá avivamento de Deus. Olhe para o irmão e diga: segura forte. Há crentes que passam a vida toda, irmãos. Tem crentes que vão passar a vida toda e jamais vão ser despertados. Estão sempre áridos, secos. Não oram, não estudam a palavra, não ganham uma alma para Cristo. São como a figueira murcha, só folha, não há fruto. Precisamos do orvalho restaurador e da abundante chuva do céu para molhar a nossa terra. Ele mandou
Ere mandora masso conda mi andasse labada ramai andasse. E mandui que deva soi demai andaramasse calabai. Você não pode viver na igreja sem uma vida de despertar de Deus. Eu dirigi algumas igrejas da Deus Vivo, dirigi aqui em Manaus, o Petrópolis, dirigi Fortaleza, alugado, e eu sempre dizia para Deus: Deus, não deixa eu estar aqui apenas pagando conta da igreja, pagando salão para o proprietário, mas eu quero muito mais. Derrama do Espírito sobre a minha vida e que eu faça uma obra abundante. E aonde eu tive, Deus me deu o privilégio de realizar uma obra abundante, porque a água do Espírito foi derramada. Ele está derramando aí, ó. Ele está derramando aí, ó. Ele está derramando aí, ó. Receba da água do Espírito. Sem uma vida plena do Espírito em nosso, o coração fica vazio. O coração fica insatisfeito. Ainda que possamos ter projeção, influência, reconhecimento, como a igreja, irmão, precisa sentir sede de Deus. Segura na mão do irmão, diga: você precisa sentir sede de Deus. Precisamos nos extasiar diante da glória de Deus, irmão. Precisamos nos deleitar na adoração. Tem gente que não se deleita na adoração. Ele não adora a Deus. Ele não bebe desta água. A água do Espírito é derramado do lado dele, é derramado sobre do irmão que está na direita, mas ele está seco, porque ele coloca o guarda-chuva da incredulidade e não quer ser molhado pela água do Espírito. Mas quem quer ser molhado pela água do Espírito, tira aí o guarda-chuva Espírito, o guarda-chuva da incredulidade, e receba da abundante água do Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando Deus fende os céus, quando Deus fende os céus, Ele inflama a igreja e Ele põe fogo nos gravetos que estão secos. Segura na mão do irmão. Diga: quando Deus Ele fende os céus, Ele põe fogo nos gravetos secos. Hoje Deus vai colocar fogo em tu graveto seco. Deus vai colocar fogo do Espírito, vai vir pela tua vida. Nem que tu não queira, tu será queimado pelo fogo de Deus nesta noite. Até a lenha verde vai começar a arder. Os corações mais duros se derreterão. O Evangelho, ele é poder de Deus. Ele é dinamite que explode a mais pedra dura. Quando Deus age, não existe caso difícil para Deus. Quando Deus fende os céus e desce, o monte estremece na sua presença. A água, ela ferve no fogo, o fogo queima os gravetos, as nações se estremecem diante dele, e os adversários estremecem diante de Deus, por causa da manifestação da presença. Você anseia ver uma igreja como exército cheio do Espírito Santo? Agora imagina se toda a igreja fosse cheia do Espírito Santo. Como não seria esta igreja? Uma igreja pronta para testemunhar o nome de Cristo. Irmão, quando o avivamento vem, cada crente é revestido.
o crente médico, o crente engenheiro, o crente enfermeiro, o crente professor, o comerciante, o profissional liberal, o estudante, a dona de casa, o aposentado, eles vão dizer em uma só voz: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Quem pode levantar a mão e declarar nesta noite: eu sou do Senhor, esta igreja é do Senhor, essa liderança é do Senhor, este povo é do Senhor, essa juventude é do Senhor, o pastor é do Senhor, o tocador é do Senhor. Eu tenho uma notícia para declarar nesta noite: nós somos a geração do Senhor. Aleluia. Abra sua boca hoje e declare: o Evangelho é poder de Deus, irmãos. Sabe por que nós estamos vendo aí escândalo no meio evangélico? Pessoas mescadejando o Evangelho, desviando da sã doutrina, abraçando a ortodoxia morta, crente sendo amigo do mundo. Estamos vendo a sociedade ser transformada pela corrupção, injustiça, violência. Não há esperança para as nações, a não ser que Deus sopre sobre a igreja do seu Espírito. A não ser que Deus sopre sobre a igreja o seu Espírito e levante a igreja como voz profética. Porque o agente para mudar este mundo aí se chama igreja pelo poder do Evangelho. Levante a tua mão. Sabe por que o mundo vive corrupção? Porque a igreja não quer ser igreja. A igreja não quer brilhar. Mas Deus, Ele vai soprar sobre a sua igreja o seu Espírito, e vai levantar a igreja como voz profética. Eu não estou falando de denominação, estou falando de igreja. Estou falando de indivíduo, de formas individuais. Cadê a primeira igreja que Deus está à procura, que Deus vai levantar hoje? Não estou falando de denominação, estou falando de igreja, de pessoas que Deus vai soprar do Espírito sobre eles nesta noite, e vai começar a levantar esta igreja como voz profética. Como é que Deus, pastor, levanta alguém como voz profética? É quando alguém se coloca à disposição para fazer o que Deus quer que ele faça. Se alguém não quer ir, eu vou. Levante a mão. Se alguém não quer pregar, eu prego. Se alguém não quer orar, eu oro. Se alguém não quer Bíblia, eu vou orar. Eu vou ler Bíblia. Levanta a tua mão. Se ninguém quer fazer, eu vou fazer. Levante a tua mão. Se coloque à disposição. Não se empolgue e para dizer: não, pastor, eu vou fazer. Não. Se entregue nesta noite e diga: der o que der, der o que vier, eu me coloco à disposição. Só derrama sobre mim do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito. Derrama sobre mim do Espírito. Abre os céus e desce. Abre os céus e desce. Abre os céus e desce. Quem quer fazer comigo a oração que Isaías fez? Diga glória a Deus. Isaías fez uma das melhores orações. Isaías disse: abre os céus, faz uma fenda aí no céu e desce. Faz uma abertura no céu e desce. Faz um buraco no céu, Deus, e desce. Era Isaías dizendo: nós não queremos o Senhor aí em cima, nós queremos o Senhor aqui embaixo, no meio de nós. Fende os céus e desce. Receba, 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 receba.
Tem crente que quer Deus só lá em cima, mas Isaías queria Deus embaixo. Por isso abre os céus e desce. Fique em pé agora, faz um louvor aqui. Segura na mão do teu irmão, deixa o Espírito Santo te mover aí. Te vai fazer esta oração agora. Segura na mão do teu irmão, fecha os olhos. Você vai orar comigo. Depois que eu orar, o coral vai cantar aqui, mas antes nós vamos fazer a oração de Isaías. Se você quer que Deus fique só lá em cima, tudo bem. Eu respeito a sua decisão, mas nós queremos que Deus desça. Tem algum Isaías aqui? Tem algum Isaías aqui que está querendo que Deus abra o céu e desça? Tem algum Isaías aqui que está querendo que Deus abra o céu e desça? Eu quero conversar com Isaías que estão desejosos pela presença de Deus. Espírito de Deus, só tem liberdade aqui, Pai. Começa pela minha vida, começa pela vida dos obreiros, começa pela vida da mocidade, dos cooperadores, dos pastores, diáconos e diaconisas. Vem sobre a vida dos músicos, Pai. Venha sobre nós agora e nos enche do Espírito Santo. Abre os céus e desce, Senhor. Abre os céus e desce sobre nós. Pode louvar. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando. Manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, voa o rio de vida. Da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória, me cobrir, voa o rio de vida aqui. Só tem liberdade nesta igreja, só tem liberdade neste lugar. Liberdade neste lugar, Senhor. Só tem liberdade nesta igreja. Da tua glória, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua deixa o Senhor usar. Receba a presença do Espírito aí, jovem. Receba da presença de Deus aí, ó. Abre os céus e desce sobre nós. Faz um buraco no céu e desce, Senhor. Deus tem uma glória diferente para 2025 na vida de crente aqui, ó. Deus já te prepara com uma unção nova. Ele manda e a caia seda na manhã. Ele manda e a queda na manhã. Obela na porta. Receba a glória de Deus lá. Olha a anestesia de Deus aí, ó. Deus vai anestesiar aí, ó. Olha a anestesia de Deus aí, ó. Receba. E da
Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Quem não é batizado, vem para o altar de Deus. Enquanto o coral louva, vem para frente. Pastor, preciso de avivamento. Vem, corre. Vai ser chegando aqui no altar de Deus. Alamandaramasui defasa calabai. Eremanduia sei calabandaramasté. E receber da presença de Deus. Faz a oração de Isaías. Fende os céus e desce. É que uma seda la mandaramasse calabai. Eu navegarei. Porque entristece o teu coração, filha. Irei mandar masse calabai andaramasse que esta calabai. Te fiz uma promessa, lembra? Irei mandui que vasse calabai esse demais. Eu vi a preocupação que tu tem com ela. Remansui defai de recém. E aqui merced bagova esse cadarabai. Estou cuidando. Remasse calabai derecei. Demando ia sei cadai. Não te entristece com a escolha dela. Remendo ia sei dabai. Ao Deus da minha te preocupa com o propósito que eu coloquei na tua mão. E devassui demassa calabai. E eu ainda te digo mais, Edemansui demassa cai. Foca naquilo que eu te prometi, demassa cavassui demassa. Não desiste. Não abre mão da família, demassui que faça cai 10. Porque na tua mente entrou uma indagação, será que vale a pena? Vale. Erevassui demai. Porque foi eu que te trouxe. Porque tu se perderia de uma vez toda. Porque tu já estava no caminho, o teu pé no caminho tortuoso. Mas eu fui com a minha mão lá e te resgatei. Agora firma na minha presença. Eu adorarei. Vai adorando, igreja, vai adorando. Ao Deus da minha vida. Se eu fosse você, eu recebia nesta noite. Receba da presença de Deus. Aleluia. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito. Deus vai batizar pessoas aqui com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo aqui agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. Vem como em Pentecoste. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Ele manda a massa calabai. Ele manda a massui que basta calabai. A língua está liberada. Receba o batismo com o Espírito Santo aí agora. A língua já está na boca. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito. Receba o batismo com o Espírito Santo aí, ó. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Aramasse, calabanda, aramasse. Eu navegarei. Idemasse, caravassui, demandarama. Aleluia.
vida. Receba da presença de Deus nesta noite. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como Aleluia. Enche-me de novo. Vai adorando, vai adorando. Espírito, Ai, aceita, bacareço. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. O tocador dá um som, pausa aí. Levante a tua mão. Aramassui devasse caramasse calabai. Há uma nuvem de tristeza lá dentro daquele quarto, me diz o Senhor. Eremassei da mandaracassui nemasse calabai. Mas está saindo de lá agora, diz o Senhor. Eremanduia sei calabai. Tu ia ficar tão desesperado dentro daquela casa que tu ia tirar a tua vida, me diz o Senhor. E alguém correr para fora gritando, dizendo: ele tirou a vida, mas o laço de morte é cortado agora e a vida está chegando lá. Eremanduia sei calabai. O diabo que estava ganhando oferenda está caindo por terra agora e a vida está chegando lá. Receba da minha glória, receba. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. O laço foi cortado agora. Receba a vida, dá um abraço nele aí, pastor. Chora com ele aí. Receba a vida de Deus aí agora. Deus vai mudar o cenário, jovem. Deus vai mudar o cenário. Enda maçocondara macela baia da sei. Endara maçui de caia O sei. Espírito, Deus está revelando, igreja. Vai adorando, vai que adorando. desce como fogo, Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Vai recebendo, igreja do Espírito de E enche-me de novo. Deus. Receba a presença de Deus. Espírito, enche a minha vida. A presença de Deus está no nosso meio. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Ele quer te encher nesta noite. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração
teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh Deus, o meu coração eu quero derramar diante do teu. Deus está curando duas irmãs aí, ó. Deus está te curando aí agora. Vai desaparecer. Deus está te curando. Essa dor doeu até hoje, diz o Senhor. Coloca a mão sobre a doença. Em nome de Jesus, toda enfermidade desapareça agora. Em nome de Jesus, toda enfermidade que estava neste corpo desapareça agora, pelo poder do nome de Jesus. Receba de Deus a tua vitória. Glória a Jesus. Deus, aleluia. Oh, maravilha. Deus abençoe, meus irmãos. meu Deus, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pode tomar um assento. Deixa o Senhor te abençoar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade.